casos de linchamento ganham espaço todos os dias nos noticiários do país. Não há dados fechados, mas estima-se que diariamente uma pessoa é vítima desse tipo de crime no Brasil. O Caminhos da reportagem de hoje vai discutir o assunto e mostrar que ele tem ligação com a falta de confiança nas instituições. Criei o Cledenilson desde pequenininho. Quando ele veio para cá, ele era pequeno, por tempo que eu me ajuntei com o pai dele. Isso tem 13 anos, dentro dos 14 que a gente vive junto, ele já veio pequeno. E aí eu criei ele dentro dessa idade até o dia que ele saiu daqui para não voltar mais. Ele era soldador elétrico. Ele tanto soldava elétrico como ele soldava o aço comum. E ele era bom de serviço, para esse negócio assim, para pintura, é a mesma profissão que o pai dele tinha. Cledenilson tinha 29 anos e era usuário de drogas. Eu conversava com meu filho, larga isso de mão, pelo amor de Deus, tu é um menino tão bonito, novo, tu tem tantas coisas da vida pela frente. Ele só fazia, tá bom, senhora, não se preocupe não que eu vou largar, eu vou mudar. A família dele mora no Piauí, ele disse que ele ia embora para lá. Ele ia trabalhar para lá, ia se afastar daqui, porque ia ser melhor para ele. Aí foi o tempo que ele morreu. Segundo testemunhas, Cledenilson e o adolescente teriam tentado assaltar um estabelecimento comercial que ficava nesta rua. Cledenilson, então, foi amarrado a este poste e espancado até a morte. Dona Maria José recebeu a notícia pelo telefone. Ele só fez dizer assim, mataram um dos nossos filhos amarrado num poste. Aí pronto, me matou. Eu digo, num poste? Quando eu dei conta de mim, eu estava no hospital. Eu tinha me levado para o hospital. Quando eu cheguei, que eu fui olhar meu filho todo quebrado, todo arrebentado, gente, aquilo. Essa cena não sai da minha cabeça nunca. A cabeça dele, isso aqui dele, tinha um buraco aqui. Tinha outro aqui, isso aqui dele estava tudo arranhado de caco de garrafa. Isso aqui da perna dele tinha um corte medonho, isso aqui assim. Foi 20 centímetros disso aqui, que pegou aqui para fundo assim. A costela dele, essa ponta dessa costela dele aqui estava para fora assim, onde estava a corda aqui amarrada assim. O adolescente que estava com Cledenilson escapou com vida. Maria José ainda guarda perfumes e as camisas favoritas do filho. Levaram a bicicleta do meu filho, levaram o relógio que ele tinha no braço, levaram o dinheiro que ele tinha dentro da carteira. O delegado disse que ele sabia já quem era, já sabia onde morava, já sabia onde era tudo. Aí ele veio dizer para mim que eles tinham casa própria, tinham emprego fixo. Assim como que meu filho fosse um vagabundo, uma coisa que não prestasse de jeito nenhum. Eles nunca procuraram saber quem ele era de verdade para botar ele na televisão como bandido e para o bandido ter ficado. Oito pessoas que participaram do linchamento foram identificadas pelos vídeos divulgados nas redes sociais e indiciadas. Todas aguardam um julgamento em liberdade. Os segmentos mais informados da sociedade cobraram, né, e exigiram que houvesse punição. E aí, por isso, houve um interesse maior, essa repercussão forçou o sistema de segurança pública, inclusive, a dar uma atenção maior para um caso que não é tão difícil de ocorrer no estado do Maranhão. Nós tivemos vários outros que não tiveram a mesma atenção. Não há justificativa para um linchamento de qualquer pessoa, não há justificativa. Aqueles que assim procedem estão praticando a mesma atrocidade de que supostamente estão condenando, e muitas vezes muito pior ainda, né? Porque praticam essa atrocidade em nome de uma falsa razão que acham que estão fazendo um bem quando estão corroendo
com a civilização. Em um dos vídeos que circularam pela internet do linchamento de Cledenilson, é possível ver um policial militar que filma tudo. Um policial, gente, um policial. Meu filho ainda estava vivo quando ele estava lá filmando. Ele estava em pé, viu? Ele estava em pé, que ele ainda desceu o braço, ele estava lá filmando. Para que ele deixou matar meu filho? Ele não merecia aquilo. O policial militar estava filmando a imagem, diferente daquilo que foi noticiado, inclusive a nível nacional, para registrar o fato e não modificar o cenário daquilo que estava sendo apresentado. Ele responde o procedimento administrativo para exatamente justificar aquilo que estava fazendo. Quando ele responde procedimento administrativo, isso quer dizer que ele continua atuando como policial militar, ele não é afastado das suas funções. Ele está atuando, ele trabalha na atividade rodoviária, ele não é um policial que atende a ocorrência de rua da lida do confronto. Com tanta morte que tem aqui dentro de São Luís, nunca no mundo a gente viu uma coisa daquela dali, gente. Em setembro de 2015, as praias do Rio de Janeiro foram palco de uma série de arrastões. Imagens feitas pela população mostram um grupo de pessoas que invadiu um ônibus e agrediu adolescentes da periferia. Eles acreditavam que esses jovens tinham participado dos assaltos. E o Brasil está se evidenciando como um país que não está vivendo um surto de linchamento, mas um contínuo crescente de práticas de linchamento. Espirrou água suja em alguém, motivo para linchar. Estuprou, motivo. Roubou um telefone celular, é motivo para linchar. Quer dizer, tudo é motivo para linchar. Quanto a esses fatos de justiça pelas próprias mãos, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que isso não é justiça coisa nenhuma, né? É outra coisa. Vingança, é raiva, mas certamente não é justiça. Agora tira a foto dela aí, que tem uma certa banalização hoje da violência no país, uma banalização dos homicídios, e na verdade é um grande equívoco, porque o caminho, né, do justiciamento nos leva, enquanto sociedade, a um caminho da barbárie. Nas redes sociais se multiplicam páginas de pessoas que defendem a justiça com as próprias mãos. Organizados em grupos, eles se identificam como justiceiros. O criminoso e o crime passam a ser construídos no ambiente social como algo que ofende a toda a coletividade e não somente aquela vítima em potencial. Então, quando se fala em homicídio, estupro, a sociedade sente aquele dano como se fosse um dano a todos. Ângelo recusa o rótulo de justiceiro, mas admite que se organiza com os amigos para proteger vítimas de crimes. Existe um pacto de cidadania, que é se você vê alguém sendo assaltado e tiver a oportunidade de evitar isso, ajudar. O que eu vejo é isso, mas não vejo nada fora da lei, como tentam dizer, né? Estão tentando taxar aí que quem reagir é justiceiro, não sei o quê. Isso é uma ladainha. Estou indo para a praia com mais 2 amigos e vejo uma mulher tomando uma facada no braço. Eu não vou ter tempo de ligar para a polícia nem ficar com discussões, né, sociológicas. Você vai ter que agir. Diante de uma agressão que está acontecendo, ou seja, uma agressão atual, ou que está para acontecer, se pode agir em legítima defesa própria ou de terceiro, de pessoa que está sendo assaltada. Isso aí é uma atuação legítima de qualquer cidadão, que pode inclusive efetuar a prisão em flagrante e chamar a polícia e entregar o agressor. Mas é diferente da ação de grupos que decidiram previamente agir por conta própria. Esses grupos atuam à margem da lei, procurando justiçar num julgamento sumário, imediato, ao calor da emoção do momento, e muitas vezes isso resulta em injustiças terríveis, como acontece quando se é linchada uma pessoa inocente, porque se supõe que tenha cometido algum crime. O Brasil ocupa a 7ª posição em registros de homicídios, num ranking de 100 países.
foram 56 mil assassinatos em 2012 e mais de 90% desses crimes ficam impunes. Mas o Brasil, longe de ser, então, a pátria da impunidade, tem a 4ª população penitenciária do mundo e aquela que cresce mais velozmente. Quem é que está preso? 40% estão em prisão provisória, 2/3 estão ali por crimes contra o patrimônio ou por tráfico de drogas, por negociação de substâncias ilícitas. Há uma alteração, portanto, completamente injustificável no que seria a estrutura de prioridades para a segurança pública. Qual é o bem maior, a vida? Qual deveria ser o foco central? A defesa, a proteção da vida. E, no entanto, nós temos uma indiferença, uma negligência colossal em relação aos homicídios dolosos. Estamos aprisionando jovens negros e pobres, aplicando a lei de drogas, que é uma lei irracional, hipócrita, disfuncional, gerando esse quadro que apenas retroalimenta a violência. A deficiência do sistema não pode ser resolvida através da tentativa dos indivíduos de tomar supostamente a justiça pelas suas próprias mãos. É como se o sistema de saúde não funciona, então cada um vai fazer cirurgia por si próprio, cada um vai se medicar, vai ser um desastre, né? Então, a falência do Estado tem que ser resolvida com uma cobrança maior do Estado para que o Estado funcione melhor. O justiçamento aparece na história do Brasil em vários períodos. O Código Penal, que teve vigência durante todo o período colonial, preconizava algumas formas de justiçamento. Por exemplo, o marido traído podia matar a mulher, não era crime, né? A mulher traída não podia matar o marido. A cultura da Inquisição também se difundiu como uma cultura de justiçamento, claro, aí praticado pela Igreja e pelo Estado, mas frequentemente a vítima era originalmente denunciada por um vizinho. Semelhante ao que acontecia no período da escravidão, quando os negros eram açoitados em praça pública. Que é a história de um país que até pouco tempo atrás vivia a escravidão, viveu o genocídio indígena. Nós temos uma festa popular que é uma festa de linchamento, que é a Malhação do Judas, que é um linchamento simbólico, né? É linchamento. Então a cultura do linchamento está vivíssima entre nós. A palavra linchamento surgiu nos Estados Unidos no século XVIII. A versão mais aceita é que o termo foi inspirado no nome de Charles Lynch, um político que punia bandidos e simpatizantes dos ingleses durante a Guerra pela Independência Americana com castigos públicos. Os linchamentos se espalharam pelo país para intimidar os negros após o fim da escravidão, que eram muitas vezes enforcados e tinham suas fotos vendidas como postais. Blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. O linchamento é uma ação coletiva, em geral de uma multidão, que pode ser uma pequena multidão, uma grande multidão, que se mobiliza repentinamente, no geral, por um motivo súbito, alguma violência que alguém sofre, daquele grupo ou não, e que resolve fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, atacar o autor da violência cometida. Uma pesquisa comandada pelo sociólogo analisou 2.028 casos de linchamentos. O estudo chegou a uma conclusão assustadora. O Brasil é o país que mais lincha no mundo hoje, né? Mostra que o Brasil tem, em média, um linchamento ou tentativa por dia. Isso é o caso mais extraordinário que já apareceu na história dos linchamentos, nem nos Estados Unidos. O primeiro caso de linchamento no Brasil a ganhar repercussão na mídia aconteceu na década de 1980, em Matupá, em Mato Grosso. 3 pessoas foram queimadas por terem tentado assaltar uma residência. O vídeo, gravado por um cinegrafista amador, correu o mundo. Existe um modelo de linchamento. São agressões crescentes
muitas vezes lentamente, que transcorrem num período que pode ser de 20 minutos, no geral é mais ou menos isso. Então começa com perseguir o suspeito, atirar pedras no suspeito, chegar perto, dar pauladas no suspeito, geralmente na cabeça, para desacordá-lo, e depois atacá-lo a socos, pontapés. A barbárie vai se explicitando por aí, né? Até queimar viva a pessoa. 25 anos depois da chacina de Matupá, a imagem de um adolescente suspeito de um assalto, amarrado nu a um poste no Rio de Janeiro, virou manchete dos principais jornais do país. Conhecida por sua atuação com crianças e adolescentes em situação vulnerável, Ivone recebeu uma ligação denunciando a tentativa de linchamento. O que eu fiz foi chamar a polícia, a ambulância, o corpo de bombeiros e entregar esse menor de idade nas mãos do Estado, que deveria ter tomado conta dele. É porque era preto, porque era feio, porque é filho de pobre. Esses justiceiros são a expressão patológica, doentia, perversa, a mais bárbara, do racismo que continua presente na sociedade brasileira. O menino negro que é amarrado num poste, ele é negro, ele é pobre. Tem uma legitimação aí cultural, histórica, né, de que esse menino negro, ele não merece viver porque ele retirou algo que é superior à vida dele, que é um bem de um outro, né? Nos primeiros minutos do linchamento, seja a vítima branca, seja ela negra, o linchamento é igual. O índice de crueldade é o mesmo. A partir de um certo momento do linchamento, se a vítima estiver sendo linchada for negra, o índice de crueldade aumenta. O que será que eles pensam? Eles se lembrar do que eles fizeram? Onde é que está a dor deles? Onde é que está o coração deles? Pelo que eles fizeram, aquilo é muito doído. E até hoje eu fico pensando, meu Deus, será que eles não têm filho? Será que eles não têm irmão? Eles não têm família? Será que aquilo não dói dentro deles hoje, depois que passaram a raiva tudinho? Será que isso não dói dentro deles? Será que eles não viram o jornal? E no próximo bloco, o caso do professor de História que quase foi linchado depois de confundido com um assaltante e a discussão sobre a atuação policial. Voltamos já. Parelheiros, bairro da periferia da cidade de São Paulo. André, professor de História, não imaginava que uma corrida pelos arredores de sua casa poderia causar tantos problemas e quase levá-lo à morte. Eu lembro até o dia, foi o jogo da França contra o Equador, dia 25/6. Saí para correr como todos os dias e passei próximo a um bar que havia sido acabado de ser assaltado. O dono do bar saiu do bar, me avistou, pegou o seu carro e foi atrás de mim. Achei que eles iam tentar me atropelar mesmo por causa da velocidade. Parei e levantei a mão, esperei eles e começou o esculacho, vamos dizer assim. Sem poder se defender, André foi espancado por cerca de 20 pessoas. Começaram com um soco e já me prenderam com um mata-leão, me derrubaram. Cortes com sei lá o que eles pegavam, pedras para tentar me cortar. E aí, em determinado momento, o dono do bar vai até o carro dele, um Fusca vermelho, pega uma corrente e me acorrenta, como se fosse um bicho, com os braços e pernas atados às costas. Eu só perguntava por quê, eu não entendi o porquê. Aí, em determinado momento, eles dizem que porque eu era o ladrão. Aí eu percebi que eu havia sido julgado antes mesmo de falar algo, né? Os bombeiros chegaram e depois a polícia, evitando o linchamento. Os policiais pediram que André provasse que era professor de História. Ele resolveu então dar uma aula sobre a Revolução Francesa. Falei sobre a monarquia absoluta, sabe? Falei sobre os abusos dessa monarquia, falei sobre a ascensão burguesa, falei sobre o iluminismo. Aí eu falei um pouco sobre a divisão entre girondinos e jacobinos. Aí eles meio que ficaram sem graça e falaram para parar, que não precisava mais.
Porque realmente eu consegui provar para eles quem eu era, sabe? Mesmo assim, o professor ficou 2 dias preso, mas foi solto por falta de provas e o inquérito foi arquivado. Agora é ele quem move uma ação contra o dono do bar e afirma que sua vida mudou. Você passar a viver a sua vida sem a mesma inocência do passado. Passar a viver a vida, sabe, com o reflexo do medo que a sociedade nossa ela nos imprime mesmo. Nossa equipe voltou à rua onde André quase foi linchado. No bar assaltado, encontramos seu Djalma, um dos acusados de ter espancado o professor. O comerciante contou que já havia sido roubado várias vezes. Naquele dia, 3 homens armados levaram o dinheiro do caixa. Os 3 lá iam correndo, certo? Quando eles atiram, é lógico, eu vou embaçar um pouco, né? Aí quando eu dou com a cara outra vez na direção dali da esquina, eles deram outro. Aí foi quando eu voltei, que eu vou virando, vejo 2 lá vai lá na frente e 1 vem voltando. Esse 1 que a turma então pegaram, certo? Agora, quem podia dizer naquela hora que não era? Quem podia dizer isso aí? Gritei que é um deles lá, a turma pegou. Mas o senhor acha que foi certo o que estavam fazendo com ele? Olha, acontece o seguinte, que pode acontecer comigo, com você, com ele, com qualquer um. No momento de um assalto, dependendo do lugar, se coisa, a turma lixa a pessoa quase de graça em qualquer lugar. Não é justo, mas não é justo a pessoa também ver umas coisas e tudo deixar de qualquer jeito. Em banda elas acham que elas estão seguras, né? Elas estão, são anônimas, né? Então eu acho que essa ideia do anonimato que o linchamento traz, pelo fato de você não conseguir identificar todos, dá poder para essas pessoas também. Apesar de ser acusado por André, seu Djalma nega ter agredido o professor. Tava no meio, porque eu gritei, né? Mas o senhor não bateu, é isso que eu Não, não bati, não. Isso aí não. Seu Djalma mesmo passou por uma situação parecida na década de 1970, quando foi confundido com um ladrão. Quando os caras foram chegando, assistiu que é mutirão, um jogou, falou, não é. Porque essa era muita gente em cima de mim. Ia ser uma injustiça, não era? O senhor não tinha... mas fazer o quê? Você engana, fazer o quê? E eu, na realidade, eu não ia correndo, só que eu não ia correndo para bater cartão para trabalhar. Mesmo quase tendo sido uma vítima, ele defende a justiça com as próprias mãos. Aqui já teve arrastão aí, de roubar menina de escola aí, levar tênis de menino de escola, levar tudo. Quer dizer, um assaltante desse, se da polícia chegar para pegar ele, a população tem que pegar ele e dar um jeito neles. Isso é a realidade. Numa pesquisa do Instituto Datafolha, metade dos entrevistados disse que concorda com a frase "bandido bom é bandido morto". 45% discordam. Os demais não têm opinião formada ou não sabem responder. Foram ouvidos moradores de 84 cidades com mais de 100 mil habitantes. Essa ideia de que a solução para a insegurança é o extermínio, a barbárie, que impregna a reação de muitas pessoas, impregna várias campanhas políticas, inclusive deputados são eleitos com esse bordão. Então é uma coisa que está bastante intimamente embrenhada dentro de amplos setores sociais. Parte da sociedade acredita sim que se você matar um suspeito, a sociedade estaria mais segura. O que a gente vem observando é que a polícia do Brasil é uma das polícias mais violentas do mundo e a violência letal, o número de homicídios só vem crescendo. Então essa não é a saída. Hoje, né, o policial já ingressa nas polícias com esse sentimento. Né? Todo o debate no Brasil hoje acerca da violência policial, da chamada violência policial, não é em relação à forma como a polícia age, mas em relação a quem a polícia se dirige. E a discussão toda fica restrita a saber se era pedreiro ou se era traficante, se era dançarino ou se era traficante. É como se o fato de alguém ser traficante autorizasse o Estado a executá-lo. Bom, aonde está escrito que a polícia pode matar um culpado? Então acho que a gente tem que começar a rever também a forma como a gente interioriza dentro do Estado de Direito a ideia de que existem grupos que não têm tutela jurídica. O filho de Mônica, Rafael, era traficante e foi morto em uma ação policial. Ele foi assassinado com 20 anos, né?
por policiais civis, né, que já o conheciam de atos infracionais, e veio assassinar ele com um tiro de fuzil na região do abdômen. E ele, dizem que ele não morreu na hora, que ele morreu no Salgado Filho, mas ele morreu ali na hora mesmo, né? Morreu de joelho, de mão para cima, pedindo para ser preso. Ele estava errado, não existe uma lei, não existe justiça, não existe estatuto, não existe... Então tinha que ter prendido ele. E aí ele ia pagar na forma da lei o que ele cometeu, que o Estado achava que era ruim. A sociedade, ela reclama desse abuso policial quando ela tem aquela pessoa que teve o abuso como uma pessoa do bem. Se essa pessoa estiver envolvida com um crime, a grande maioria, ela anui com essa violência da polícia. O que nós não podemos, em hipótese alguma, no Estado democrático, aceitar. Quando é com aquele que pretensamente cometeu um crime, amarra, põe no poste, leva, né? Então, é a própria sociedade que ainda não encontrou a definição da polícia que ela quer. Nós precisamos, o mais urgente possível, responder essa pergunta. Qual o modelo de polícia e qual a polícia que eu quero? É uma polícia que não está para proteger o Estado, e sim para proteger o cidadão. Infelizmente, nos casos em que envolve violência policial, a gente fica sem saber resultado, não tem prestação de contas. A polícia ela prefere dizer que não existe problema, ao invés de assumir que há um problema, que é difícil de lidar e que está tentando lidar com ele. De acordo com uma pesquisa da Anistia Internacional, de 2010 a 2013, aqui na cidade do Rio de Janeiro, 1.275 pessoas foram mortas pela ação policial. 79% delas eram negras. 75% tinham entre 15 e 29 anos. Jonathan tinha 19 anos, era morador da comunidade de Manguinhos e foi morto por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora, a UPP, em 2014. Na saída da casa da namorada, quando ele já estava retornando, passou por uma confusão entre moradores, tá, e policiais da UPP. Acho que havia tido uma abordagem lá com alguém da comunidade. Então, alguns moradores estavam revoltados, tacando pedra, e alguns policiais deram um tiro para o alto para dispersar a multidão. Enquanto as pessoas corriam, né, e aí Jonathan também correu, um policial atirou em direção aos moradores, e esse tiro pegou nas costas do meu filho. Infelizmente, o Jonathan não resistiu. Sabe, minha vida acabou ali naquele momento. O policial envolvido na morte de Jonathan ainda trabalha na mesma UPP em Manguinhos. Se fosse um menino que tivesse dinheiro, né, se fosse num outro contexto da sociedade, a abordagem seria diferente. Ele pensaria 2, 3 vezes antes de atirar. Hoje, eu tenho que ter forças, sabe? Às vezes eu fico, assim, pensando, porque eu tenho outra filha, mas às vezes eu não consigo ser a mãe dela, sabe? Pra mim isso é difícil. Então ele tirou a minha vida, ele tirou a mãe da minha filha, sabe? Ele acabou comigo. O filho de Irone foi baleado por um militar do Exército que atuava na ocupação do Complexo da Maré. O carro em que eles estavam foi alvejado e até hoje, segundo Irone, as explicações não são conclusivas. Vitor sobreviveu, mas perdeu uma perna e ficou tetraplégico. Eu preciso de respostas, porque o meu filho, ele trabalhava, ele fazia um curso, ele tem uma filha de 3 anos. Então ele tinha um futuro pela frente. Foi tirado do meu filho o direito de ir e vir, o meu também. As Forças Armadas deixaram o Complexo da Maré em junho de 2015. Em nota, o Exército informou que naquela madrugada houve troca de tiros entre criminosos e a tropa durante um patrulhamento.
O carro onde Vitor estava passou pelo local e não obedeceu à ordem de parar. Por isso, foram feitos disparos. Os passageiros feridos foram socorridos. Tanto o motorista do carro como os policiais que atiraram foram presos. Por que eles não pararam o carro, dava tiro no pneu? Por que eles iam e dar tiro no carro? E fazer isso com meu filho, por quê? Por quê? Não dá pra você entender. Quando eu saio com a minha neta, aí ela fala assim, ai vovó, o meu pai me trazia aqui. Tudo ela diz assim, ai meu pai me trazia aqui, e agora? Quem vai? Qual é o pai que vai levar a minha neta? O meu marido, meu filho na praia com ela, o meu filho na piscina com ela. Quem vai me devolver esses momentos? Quem? Além das denúncias de abuso de poder, muitas vezes agentes do Estado se associam de forma clandestina, com a desculpa de combater o crime. São as chamadas milícias. Você tinha, na década de 60, enfim, até na década de 50, o início de esquadrões da morte, que eram policiais em serviço que matavam, né, de forma em serviço mesmo, com farda, e se reuniam para matar, para executar determinadas pessoas. Isso evoluiu para a ideia de um grupo de extermínio, né, que são grupos policiais fora de serviço, encapuzados, que se reuniam por diversos motivos também para assassinar e executar pessoas. As milícias seriam uma sofisticação dos grupos de extermínio, né? Tem um projeto de poder, um projeto territorial de dominação de um território. Então as milícias visam lucro, visam domínio territorial e também tem a presença não de policiais militares e outros agentes da segurança pública. Essa senhora, que por questões de segurança não pode se identificar, perdeu o filho para um miliciano em uma comunidade do Rio de Janeiro. Ele estava em casa, aí ele veio, almoçou, depois ele saiu. Quando foi de tarde, é que veio a notícia para mim que o miliciano tinha levado meu filho e eu fiquei procurando. É quase chegando um mês que eu fui conseguir achar meu filho. E fui pro ML e consegui achar ele no ML. E não conseguia me identificar porque a face do meu filho é uma dor que eu não tenho explicação para ela. Eu mesmo não me conheço por dentro. Essa dor é forte demais. Ela me machuca muito. Ela não tem condições de se mudar da comunidade onde seu filho foi assassinado e conta que vive com medo da milícia. Tem várias coisas lá na comunidade que são deles, né? Carro de passeios, também que pertence à milícia também, pegando dinheiro dos moradores, pegando dinheiro da associação, pegando dinheiro do gás, da Gatonet. Todos os moradores são ameaçados, né? E as pessoas às vezes se calam com medo. Ela afirma que já foi ameaçada várias vezes. Falaram se eles for presos ou qualquer coisa que acontecer com eles, que eles somem comigo, né? Todos nós temos medos, mas a gente não devemos se calar, porque tem muitos jovens aí e que precisam da nossa ajuda. Segundo o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, concluído em novembro de 2008, 170 comunidades cariocas estavam sob o domínio de milícias. Eu quero justiça. Não quero a morte, que eu não quero que a mãe deles venha passar o que eu passo e que minha família passe. Não é só para mim, mas por todas as mães
e por todos os jovens também. Para lutar por justiça, essas mães se uniram e comemoraram quando, no início do ano, o uso do termo auto de resistência foi proibido. Os policiais civis e federais não podem mais usar essa expressão no caso de matarem suspeitos em operações, alegando legítima defesa. As ocorrências desse tipo devem ser registradas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. Com essa mudança, todas as mortes devem ser investigadas. E no próximo bloco, a história da dona de casa Fabiane, inchada no Guarujá, e o debate sobre a mídia. Voltamos já. O município do Guarujá, no litoral do estado de São Paulo, virou manchete de todos os jornais do país em maio de 2014. Foi em um bairro da periferia da cidade que Fabiane Maria de Jesus, aos 33 anos, foi linchada. Mãe de duas meninas, Fabiane era casada há 16 anos com Jailson. Era uma pessoa boa, extrovertida, trabalhadora. Gostava muito de fazer os cursos dela. Era muito estudiosa, cuidava das filhas. Era muito carinhosa com as filhas. Fabiane foi confundida com uma mulher que sequestrou um bebê no interior do Rio de Janeiro em 2012 para fazer rituais de magia negra. 2 anos depois do retrato falado da suspeita, começou a circular na página do Facebook Guarujá Alerta, ao lado da foto de uma mulher loira, que seria a versão atualizada da imagem da sequestradora. Uma publicação irresponsável, leviana, precipitada, numa fanpage, o administrador da página não mediu, não teve o alcance, né, daquilo que ele podia causar, como causou. Boatos diziam que a suspeita estaria atuando no bairro de Morrinhos, na periferia onde morava Fabiane. As imagens foram espalhadas em vários pontos da comunidade. No bairro do Morrinhos, que são 20 mil pessoas que moram lá no mínimo, criou uma comoção que durante semanas algumas mães deixavam de levar os filhos nas creches e nos colégios, com medo da tal suposta sequestradora de crianças para fins de magia negra. O marido da dona de casa relembra que ela decidiu trocar a cor do cabelo um dia antes de ser assassinada, ficando parecida com a mulher da foto publicada nas redes sociais. Ficou meio... tinha pouco de fulano, não descoloriu todo, ficou meio alaranjado, amarelado, uma coisa assim. Eu não tinha visto ela, quando eu saí para trabalhar, ela estava com o cabelo vermelho ainda. Eu só vi na foto, assim, na página. No dia 2 de maio de 2014, Fabiane saiu de casa para encontrar uma prima. No caminho, decidiu buscar uma Bíblia esquecida na igreja. Ela passou na igreja, pegou a Bíblia, foi onde a irmã dela trabalhava. A irmã dela trabalhava, passou numa quitanda de uma conhecida dela. De lá, ela ia na casa da prima pegar as roupas, aí pegaram ela no caminho. A Bíblia de Fabiane foi confundida com um livro de magia negra. Aí confundiram a foto da Santa Rita de Cássia com a foto de uma criança. Falaram que era uma foto de criança que ela estava carregando. A foto de Santa Rita de Cássia foi confundida com uma foto de criança? Ela usava como marcador de texto. Por a Bíblia ter uma capa vermelha também? Tá escrito Bíblia Sagrada bem grandão ainda, com os desenhos ainda. Quem te entregou essa Bíblia? Entregaram pra minha sobrinha, nem sei quem foi. Uma conhecida da minha sobrinha que achou na rua. Aí, pelo nome... Viu que era dela? Eu vi que era dela. Abordada por uma multidão, ela foi espancada por centenas de pessoas e deixada em uma vala à beira da morte. A dona de casa ainda foi socorrida e levada para o hospital. Jailson, que estava no trabalho, soube do linchamento pela internet. Olha, na hora a gente fica... reconhece, mas não acredita que é a pessoa, né? O médico me chamou de canto e falou assim, ó,
o estado dela é muito grave. Ela chegou aqui em um estado lastimável. 2 dias depois ela faleceu, 6 horas da manhã. Foi fácil não, foi duro. O mais duro é saber que a pessoa morreu inocente, né? Foi agredida como se fosse um animal, né? Então, eu acho que o mais duro foi essa parte. Né? Saber que sua esposa morreu inocente, que era uma coisa que nem existiu, né? Algumas das pessoas que foram mortas, linchadas, acabaram se demonstrando que eram inocentes dos crimes que lhes eram imputados, mas elas obviamente não tiveram chance de defesa, não tiveram possibilidade nenhuma de argumentar. Então, se a gente aceita esse tipo de conduta, a gente se coloca em risco, cada um de nós deveria sofrer uma brutalidade muito grande sem possibilidade de defesa nenhuma. A justiça aqui da terra a gente sabe que é falha, mas a divina, ela não falha nunca. Então, eu acho que as pessoas não têm o direito de agir dessa forma. Eu acho uma barbaridade. Quem fez tem que ir a julgamento e tem que pagar pelo que fez, né? Porque não é certo o que fizeram. Eu não acho certo. Mesmo que ela tivesse errado, eu não acho certo. Pelo crime, 5 pessoas foram indiciadas e estão presas, mas ainda não há data definida para o julgamento dos acusados. Pela quantidade de pessoas que tinham lá, só os 5 não é justiça, né? Mas, infelizmente, a lei do silêncio fala mais alto, né? Nessa hora ninguém viu nada. Você conversava com o governo, não vi, não estava aqui, estava viajando, estava... Tinha quase, uns falam 300, outros falam 500, outros falam 2.000, 3.000 pessoas. Então, eu acho que, bem dizer, a comunidade inteira, né? Justiça plena seria que todos que tivessem participado respondessem na medida da sua culpabilidade, como a lei determina. Claro que só tem esses 5, claro que tem mais gente, mas isso não dá para saber, né? Os que podem ser julgados, né? Eles têm a pena deles e cumprem a pena até os últimos dias deles. O administrador da fanpage Guarujá Alerta foi considerado inocente e não responde a nenhum processo. Procurado pela nossa reportagem, ele não quis comentar o caso. Não há previsão legal dentro do nosso ordenamento jurídico, seja na lei extravagante, seja no Código Penal, para aquele que, utilizando da rede social, incitar a prática de um delito, mas ele deu o start. O estopim de toda a situação foi a página ou o administrador da página que colocou aquelas imagens e fomentou a ideia de uma suposta sequestradora. Hoje não existe um artigo específico no Código Penal brasileiro para o linchamento. Quem comete esse tipo de delito pode responder pelos crimes de homicídio ou lesão corporal. Não é fácil não, cuidar das filhas sem a presença da mãe. Né? É complicado. E o pai não substitui uma mãe, então, nem a avó, né? A gente tenta preencher um pouco o espaço vazio, mas preencher todo não preenche. Hoje em dia, o que resta agora é só saudade mesmo. Infelizmente, não volta mais. A saudade é a única palavra que eu tenho agora. Antes da existência das redes sociais, os meios de comunicação tradicionais já ganhavam audiência com programas policiais. Mas uma coisa que eu temo que esteja acontecendo é que o próprio noticiário sobre linchamentos, que vem aumentando muito nos últimos meses, possa estar predispondo mais ainda um certo setor da população a usar esse recurso para fazer justiça em face de certos casos de violência. O campo da comunicação de massa é diretamente responsável pela construção desse caldo de cultura de violência. Estamos monitorando nesse momento, são 30 programas de rádio e TV. Em apenas um mês, nós já identificamos mais de 2.000 violações de direitos e violações graves, violações sérias, com o teor
desse discurso incitando à violência, ao arbítrio e ao crime? Eu acredito que essa é uma crítica feita, em geral, por quem está no poder e por um ou outro jornalista que estudou muito para ficar escrevendo notinha em jornal por falta do que fazer. A minha sensação é que se esses programas não existissem, a coisa ainda seria pior, muito pior, né? O que o Cidade Alerta reflete é a realidade do país. Isso incomoda muito. Numa cidade grande ou de médio porte, a violência faz parte do cotidiano. Nós não criamos fatos, nós retratamos os fatos. Nós damos nome de reportagem à reconstituição dos fatos. Se os fatos são terríveis, eles provocam sensações, emoções fortes. Todos nós sabemos que se a gente fizer justiça com as próprias mãos, a civilização vai sair pelo ralo. Agora, tem um porquê? Não, são vários. E por quê? O primeiro, porque as pessoas se sentem desprotegidas. O descrédito do Estado não depende muito da mídia. As pessoas têm essa experiência no dia a dia. Agora, a convicção que muitas pessoas têm que a resposta é justamente matar, escrachar. Você observa muitos programas, da televisão especialmente, que legitimam isso, encorajam isso e, sobretudo, naturalizam isso. Isso é uma situação que se retroalimenta. Se a população tivesse uma visão diferente, os programas não existiriam porque ninguém prestaria atenção a eles. Mas os programas também realimentam, né, isso que está aí. Então as informações foram prestadas pelo perito. Segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a violência é estimulada desde a infância. Isso faz com que as pessoas cresçam gostando de presenciar atos de violência, gostando de presenciar filmes que falam de violência, novelas que falam de violência, sempre com a caça ao outro, a destruição do outro. Isso é muito ruim, porque nós acabamos criando uma cultura de que a violência é algo comum, normal. E a indústria de violência, ela movimenta bilhões no mundo. Ela tem interesse de que você se sinta inseguro, porque assim pode te vender alarme para o carro, alarme para a sua casa. Ela é pouco falada, ela é pouco citada, mas é o que nos acompanha no dia a dia. Os programas policiais geralmente não fazem autocrítica, não fazem crítica e nem autocrítica dos procedimentos policiais abusivos, intolerantes, racistas, preconceituosos e violentos. Muito pelo contrário, esse policial, nesse contexto de falência de todas as outras instituições, a polícia emerge como a salvadora da pátria. E não é qualquer polícia. É a polícia beligerante, é a polícia violenta, é a polícia que mata. Quem protege muito mais as vítimas são os que trabalham com os modelos pacificadores de redução de violência, porque esses modelos não produzem vítimas, e é o que nós queremos, é não produzir vítimas, né? E não usar a vítima como um pretexto para praticar ainda mais violência, e violência que nos envergonha não só no país, mas envergonha no cenário internacional. Há muito a ser feito, né? Programas de prevenção social para a juventude das periferias, que quem mais sofre, quem mais comete violência. E a ideia de que você responde à violência com mais violência tem que ser desmontada. A única saída é o fortalecimento das instituições que nós temos. É só o poder público que pode prender, que pode julgar, que pode condenar e que pode colocar alguém em custódia. A população não pode fazer isso. Nós temos que cobrar, sim, das polícias, uma polícia cidadã, uma polícia que traga proteção nas ruas e uma polícia que investigue. Nós temos que cobrar do Ministério Público que faça o seu papel de controle externo das polícias, porque ele é o defensor da sociedade junto às polícias. E nós temos que cobrar do Judiciário que acelere cada vez mais o julgamento desses processos para que a sociedade não tenha essa sensação de que tudo passa impune nesse país. Na França, há 100 anos atrás, a impunidade era elevada, né? 100 anos de reformas paulatinas, né? Hoje, na França, de cada 20 registros de ocorrência, 19 são punidos. O custo do crime é para o cidadão muito alto. O problema não é o endurecimento da punição, mas é o problema da aplicação líquida e certa das leis
inclusive das leis punitivas. Mihaela é estudante de arquitetura e evitou uma tentativa de linchamento no Rio de Janeiro. Em 2014, recebeu o Prêmio de Direitos Humanos do governo federal. Ele estava sendo acusado de furtar um celular, roubar um celular. Ele pegou o celular da menina e saiu correndo. Ele deu o primeiro chute, que fez ele cair no chão. Só que como ele estava correndo, ele caiu e abriu o rosto. E depois ele continuou chutando a cabeça dele. Hoje, Mihaela vive nos Estados Unidos, onde continua seus estudos. Era um surto de adrenalina que você tem de repente e você simplesmente vai. Quando você vê, você está ali no meio. Né? Eu acho que é quase a mesma coisa para eles, bem tensa. Mas depois, quando as pessoas estavam vindo, eu comecei a ficar com muito medo, mas eu não tinha medo mais das pessoas em si, eu tinha medo do que elas estavam falando, sabe? Eu tremia e chorava, mas ao mesmo tempo eu tentava argumentar e tentava ser cordial, sabe? A gente falava, pô, mas se ele estuprasse sua filha, eu falei, mas ele não estuprou minha filha, ele não fez nada disso, ele roubou um celular. E o que era mais surreal é que a maioria das pessoas ali não sabiam o que ele fez. Mas a atitude considerada corajosa merece um alerta. Quem tentou interferir no linchamento quase sempre acabou linchado. O recomendado pelos especialistas nesses casos é chamar e esperar a atuação da polícia. O povo cansou disso já, meu irmão. Estamos crescendo no número de linchamentos, mas ao mesmo tempo está crescendo a consciência social de que o linchamento não é a forma de fazer justiça. O comportamento cidadão, por exemplo, no caso das polícias militares, é uma coisa que tem que ser ressaltada, porque eles correm risco de vida. Tem havido casos de soldados que morrem nesses enfrentamentos. O melhor caminho para reduzir a violência é exatamente propiciar a ocorrência de uma cultura de paz. De violência, jamais nós vamos suprimir ações violentas individuais e coletivas, como é a do linchamento. No Brasil, acho que a gente está faltando muitos filmes, ou muitos programas como esse que vocês estão realizando, muitas músicas, para que esse tipo de fenômeno possa ser conhecido, para que a barbárie seja identificada, que as pessoas possam se distanciar disso e construir uma outra atitude. Se você não traz a palavra para refletir sobre uma situação, o que acontece é repetição. A gente tem que quebrar esse ciclo. Nós diminuímos a desigualdade nesse país, nós trouxemos uma diminuição da fome, nós somos capazes de ultrapassar barreiras, mas este ódio, ele cada vez cresce mais e ele não é salutar para uma sociedade que busca tanto fixar essa democracia tão duramente conquistada. A gente precisa de educação, cidadania, é disso que a gente precisa. Não é de UPP, de militarização, não. O que a gente quer, pessoal? Justiça! Não adianta nada, né? Eu cometerem isso comigo e eu querer revidar. Eu fico feliz de estar vivo mesmo. Espero que eles paguem por aquilo que eles fizeram. Eu não quero justiça de morte, que isso daí tem que dizer que violência, ela gera violência. Mas quem fez isso com meu filho tem um grande Deus lá em cima.